Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo das terças-feiras. Eu sou Noêmia e hoje nós vamos estar conversando aqui sobre a questão da mediunidade. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vão convidando aí o pessoal para a gente começar. Hoje nós estaremos aqui trazendo um capítulo do livro Médiuns e Mediunidades, de Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Franco. É um livro muito interessante que eu quero partilhar com vocês. Eu escolhi o capítulo 7 para a gente estar conversando. É aonde que Viana de Carvalho vai trazer para nós o que é ser médium, né? Tá faltando uns minutinhos, nós vamos aguardar. Sejam todos muito bem-vindos. Flávia, Patrícia, Davi, Kênia. E se vocês tiverem alguma, Patrícia de novo, se tiverem alguma pergunta a respeito de médium, de mediunidade, nós vamos ter um momento aqui para estar respondendo. Isso é, né? Se eu souber responder. Apesar de que o assunto de mediunidade é algo assim que me fascina. Eu gosto muito deste assunto, né? Gosto muito de estar estudando e compreendendo essa questão da mediunidade. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai observando que é um campo muito vasto, né? E a questão da individualidade, da mediunidade, é muito legal quando a gente vai buscando esse entendimento e até mesmo entendendo a gente próprio, né? Então vamos lá, eu acho que já deu 8 horas. Então vamos lá. Nós vamos rogar a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que nos conduza, que nós possamos ser um bom instrumento nesta noite e assim cumprir o nosso objetivo de estar esclarecendo e consolando através das palavras do Mestre Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, então vamos lá, né? O livro, sejam todos muito bem-vindos, o livro Médiuns e Mediunidade, quando Viana de Carvalho trouxe esse livro, a proposta deles foi lá em 1994 que foi lançado este livro. E a gente vai ver que a proposta de Viana de Carvalho, quando trouxe esse livro, foi nos trazer uma visão geral da mediunidade, porque ele fala que iria sim surgir muitos médiuns e que seria muito importante todos terem assim de uma maneira simples e entender o processo. Nós temos até um seminário sobre este livro que oportunamente nós iremos fazer. Então, ele vai mostrando para nós a questão da religião espírita, depois vai falar sobre o livro dos médiuns, depois ele vai falar da evocação dos espíritos, consciência mediúnica, dons mediúnicos, vai trazer essa questão de ser médiuns, depois vai falar sobre os fenômenos mediúnicos, responsabilidade mediúnica, problemas da mediunidade, obstáculo à mediunidade nobre, educação das forças mediúnicas, mistificação na mediunidade, rivalidade entre médios, obsessão na mediunidade, médios em desconcerto, médios fenômenos, médios imperfeitos, médios estáveis, médios exibicionistas e problemáticos, médios sensacionalistas. Aí depois ele vai falar sobre mediunidade Jesus, o calvário dos médiuns, médiuns seguros,
médiuns responsáveis, médiuns profetas, médiuns curadores, médiuns iluminados e mediunato. É muito interessante que primeiro ele vai trazer os médiuns mais complicados, né? Aí depois ele traz os médiuns, né? Os médiuns que já compreenderam o papel da sua mediunidade. E é muito legal, porque neste livro quando ele vai trazendo essa questão, né, de médios imperfeitos, médios em desconcerto, médios estáveis, médios exibicionistas, problemáticos, sensacionalistas, a gente ainda tem aquela visão, né, meia complicada de que médium é perfeito, né? Médium não erra, médium não tem dificuldade. Então, e ele vai mostrar para nós que as coisas não são bem assim, né? E é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui, sobre essa questão do ser médium. É o capítulo 7 do livro Médiuns e Mediunidade. Então, ele vai começar dizendo, Viana de Carvalho, ele vai começar, o espírito, né, Viana de Carvalho, ele vai começar dizendo para nós que a mediunidade é registro paranormal que se encontra in situ na criatura humana, à semelhança da inteligência e da razão. Isso porque nós devemos compreender que a mediunidade, ela é orgânica, entendeu? Ela é orgânica. Então, ela é uma faculdade do corpo, né? E a gente vai ver que na família, quando tem um médium, geralmente tem outros, porque está na composição genética a questão da mediunidade. E tem vários principalmente dentro dos médicos espíritas, eles têm feito muitas pesquisas a respeito deste assunto, né? Então, continua. Todo indivíduo que, conscientemente ou não, capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o ministério superior a que a mesma se destina. Então, esse é um conceito que nós temos também que trabalhar na nossa mente. Na verdade, todos nós temos mediunidade, certo? Agora, tem uns que são mais ostensivos, são uns que percebem mais, né, a presença. E essa presença a gente vai percebendo, por quê? Por causa do afastamento do perispírito. E o perispírito se afastando, ele percebe o mundo espiritual. Então, tem pessoas que percebem mais, outras menos. Agora, nós todos temos a intuição. A intuição é uma faculdade mediúnica. Então, quando nós ouvimos como se diz, nosso anjo da guarda, através da intuição, quando a gente recebe assim, um aviso, uma coisa assim, é um tipo de mediunidade, a intuição. E no futuro, como se diz, no futuro, a mediunidade da intuição, ela será geral, né? Mas aí Viana de Carvalho, ele fala que a gente tem que sim, procurar trabalhar essas faculdades psíquicas. Por quê? Porque, igual no caso, tem faculdade mediúnica que como se diz, é do próprio espírito,
Deixa eu tentar explicar aqui. Igual no caso, a telepatia. A telepatia é a faculdade anímica do próprio espírito. E através de treino, pode sim ampliar essa capacidade da telepatia. A telecinesia, que é aquela coisa de movimentar objetos, é uma faculdade anímica, é da próprio espírito. Não tem a presença de outro espírito. Entenderam? Compreendeu? É forças da alma, forças psíquicas da alma. Então, não tem a presença de espírito. É o próprio médium que tem essa faculdade. Certo? Beleza? Entenderam? Então, mediunidade, ela tem sim essa capacidade de percepção do mundo extrafísico e a movimentação do extrafísico, que pode ter a presença de espírito ou não precisa, não tem necessidade. E aí a gente vai entender que foi a partir daí que começou a questão da parapsicologia. Então, só que na parapsicologia eles não aceitam a questão da presença de espírito. Tudo é força anímica, a força da alma. Mas tem essa diferença, sim. E são várias faculdades que é do próprio médium. Não tem a presença de espírito para que aquele fenômeno aconteça. Beleza? Entendeu? Então vamos lá. Inicialmente confundida com várias patologias, sejam de ordem mental ou orgânica, a mediunidade fez-se meio para demonstrar o equívoco em que teimavam permanecer os seus adversários gratuitos ou investigadores apressados. É porque, gente, tem uma coisa muito interessante também. Entre a mediunidade e os transtornos psíquicos, principalmente dentro da esquizofrenia, tem um fio de seda muito tênue. Então, saber que é esquizofrenia ou se é uma faculdade mediúnica, como que a gente vai saber? É através da observação do comportamento da pessoa diante das dificuldades da vida. É assim que a gente vai saber se a pessoa tem a mediunidade ou se tem a esquizofrenia, porque é muito semelhante. Tem um livro da Associação Médica Espírita aqui de BH, que chama Dos Transtornos Psíquicos, as patologia aos transtornos psíquicos, aonde que eles vão, médico, psiquiatra, psicólogo, eles vão fazendo um estudo, trazendo os casos de Manuel Filomeno de Miranda, de loucura, de obsessão, e fazendo um paralelo entre a medicina e trazendo casos deles, né? É muito interessante este livro, porque vai mostrando pra gente que é através da observação do comportamento da pessoa onde que a gente vai poder definir. Porque não tem como eu olhar para a pessoa e falar assim, ela é médium, isso aqui é mediunidade, isso aqui é isso, aquilo. Não tem como. Nós vamos saber que a pessoa é médium a partir do momento que ela vai nos reportando aquilo que ela está sentindo e está percebendo. E principalmente na forma que ela lida com os desafios do cotidiano, né? Então, como se diz? Vamos lá.
caracterizando uma função sempre presente no homem em todas as épocas, que isso é verdade. Não foi espiritismo que criou a mediunidade. Não como se diz, a mediunidade, ela não pertence à doutrina espírita. Então, ela dentro de todo, desde que o homem, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que a partir do momento que o homem começou a desenvolver a intuição, a mediunidade se fez ali presente. Então, daí mostrar para nós que foi só a partir de Allan Kardec que passou a receber o estudo profundo e consideração. Então, antes, a mediunidade, ela era considerada como para os escolhidos, era objeto de dominação, de poder, era só algumas pessoas que poderiam ter acesso aos médiuns, era algo assim muito fechado, muito misterioso, e onde que era utilizado como uma forma de manipulação e de poder. Né? Nós vamos ver na história vários médiuns que usavam, né, essa questão da sua mediunidade. E nós vamos ver também que a questão do... Como que chama, gente? Os magos, né? Que manipulavam as ervas, manipulavam os metais. Aquilo tudo é ciência. Não é mediunidade, é ciência. Então misturava as coisas todas, né? A manipulação das ervas, a manipulação dos metais, era sim, é ciência, que o pessoal no passado considerava como poder, como mediunidade, como poder sobrenatural. E hoje a ciência vai mostrando pra gente que não tem nada de muitas coisas que eram consideradas sobrenatural, hoje não são mais, porque a ciência explica como que funciona, né? Então, como se diz, foi a partir de Kardec que a mediunidade, então, ela desviana que a mediunidade, ela ocupa o lugar que ele é devido, como a ponte para o intercâmbio entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram mergulhados na mesma faixa das percepções psíquicas no corpo físico. Então, a mediunidade, ela foi Kardec que trouxe essa seriedade para a mediunidade, que estudou profundamente. Porque a mediunidade não é simplesmente só do plano espiritual para o plano material. Ela pode sim também entre os encarnados ela manifestar. Então não é só, às vezes a gente fica assim, a gente acha que influência dos espíritos nós vamos receber só de desencarnado. Não, nós vamos receber também dos encarnados. Então, quando pergunta, né, 459 do Livro dos Espíritos, pergunta que todo mundo já decorou. Os espíritos nos influenciam? A resposta, bem mais que imaginais, que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, está dizendo para nós que nós estamos sempre sendo influenciados e influenciando, tanto do mundo espiritual, como também de espíritos encarnados. Isso é muito importante a gente prestar atenção, porque todos nós estamos, sim, mergulhados nessa questão de afinidade, sintonia, tanto de encarnado como de desencarnado, numa comunidade só, né? Então, vamos lá. Espontânea, é muito interessante isso aqui que Viana de Carvalho fala para nós, ó. Espontânea surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou cepticismo no qual se encontre o indivíduo. Então, mediunidade não tem uma característica assim
com tal idade vai acontecer. Aí essa é tal idade, só em classe isso, só em homem, só em mulher, só em criança, só em adulto. Não existe isso no campo da mediunidade. Ela pode aparecer em qualquer idade. Tem pessoas que ela apresenta numa faixa etária da vida, outros já nascem com ela, desde pequenininho no berço, a mediunidade já está ali se manifestando. Então, nós vamos ver então o caso da Ana Prado. A Ana Prado, se não me engano, aos 26 anos de idade, é que começou com ela a mediunidade de efeito físico. Até os 26 anos de idade não tinha nada diferente com ela. Aos 26 anos, ela começou assim a ter a mediunidade de efeito físico e de materialização. Então, ela através dela, fazia várias materializações de espírito, porque ela doava o ectoplasma, né? E falar nisso, dia 24 de setembro, nós teremos aqui a presença, aqui em Contagem, na Fraternidade Mundo Luz, a presença do João Rocha, que é uma pessoa que estuda a questão da ectoplasmia. Então, ele vai estar dando um workshop para nós sobre ectoplasmia para iniciantes, para trazer noções básicas a respeito da ectoplasmia para nós, né? Depois nós vamos estar mandando os convites aí para as pessoas fazerem inscrição. Vai ser muito interessante. Então, vamos lá. Isso é bom a gente entender, né? Porque de repente a pessoa ela tá com a vida de tudo, de repente começa a acontecer umas coisas diferentes. Agora tem um outro detalhe também muito importante. Tem mediunidade que ela prevalece na vida da pessoa só por um tempo. Aí depois passa também. Nós vamos ver isso lá no livro No Invisível. Leon Denis, através das suas pesquisas, observou isso também. Então, mediunidade, gente, é cada um com a sua individualidade, com o seu compromisso, com o seu objetivo de estar auxiliando a pessoa, principalmente, né? Então, vamos lá. Então, tem médios na Igreja Católica? Tem. Padre Eustáquio, gente, era um médium fantástico. Só que ele, na época, o que acontecia? Eles ficavam sempre mudando ele de paróquia, que ele começava as coisas a acontecer em torno dele e era proibido, né? Proibido. Então o pessoal fala que ele fazia milagre depois que ele faleceu. Não. Padre Eustáquio, ele era um médium de cura que fez ajudou muitas pessoas. Mas só como era um caso velado, ele começava a aparecer demais, chamar muita atenção em determinado lugar, eles mandavam ele para outra paróquia, e ficava lá, mandava para outra paróquia, porque eles não queriam trazer esse assunto à tona, né? Então, e assim tem vários santos que médiuns fenomenais, com a faculdade mediúnica e que soube utilizá-la ela para o bem, né? Mas à frente aqui a gente vai ver sobre isso. Então, olha só, normalmente chama atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se com gama variada conforme as diversas impressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Então, Viana de Carvalho mostra para nós que, como se diz, de várias formas, situações, coisas que acontecem que fogem do controle. A gente não, como se diz, não tem como padronizar, né? A gente estuda mais, que a gente vê mais falar, questão de mediunidade de efeito físico, psicofonia, que é no caso da fala,
clarividência, onde que percebe o ambiente, vê as coisas, audição, mas isso aí são poucos. Tem muitas outras formas da mediunidade. Então, cada um tem a sua. E às vezes, o que acontece nas casas espíritas? Às vezes aparece um médium que tem uma mediunidade que ninguém tem igual a dele. E as casas espíritas têm que se preparar para poder acolher esse médium. Não querer colocá-lo dentro de um padrão, dentro de um jeito, né? E tem muitos médiuns que sofrem com isso, porque a mediunidade dele não se enquadra em nada daquilo que já se conhece. E como a gente não pode, a gente no campo da mediunidade, nós não podemos fechar a nossa mente. Nós temos que observar, acolher o médium, observar e ajudá-lo a compreender o que realmente está acontecendo com ele. Porque se ele não tiver esse apoio, esse acolhimento, fica muito mais difícil, né? Então, olha só, direcionando a observação para as ocorrências inabituais que lhe sucedem, o médium descobre um imenso veio aurífero que, penetrado, brinda-o com gemas de inapreciável qualidade. Então, olha que coisa mais bonita que ele fala. É a questão da gente observar as ocorrências, né? E coisas diferentes que estão acontecendo. E procurar estudar, observar, estudar o que é aquilo, o que está nos chamando a atenção dentro daquelas situações, daqueles fenômenos que está acontecendo. Porque Viana de Carvalho, ele fala isso para nós. Se a gente vê alguma coisa inabitual que está acontecendo com a gente, ir penetrando e aí conhecendo cada vez mais, né? Então, vamos lá. Outro detalhe também, tem várias situações. No livro dos médiuns, quando Kardec começa lá no iniciozinho do método, ele fala que primeira postura nossa é sempre assim, tá acontecendo alguma coisa diferente, é pra gente primeiro tirar as causas materiais, é pra gente estar buscando, né? Se de repente aquilo ali não é um excesso de preocupação, que de repente é algo que passou despercebido, para depois a gente ir para o campo da mediunidade. Então a gente tem que ir descartando as possibilidades para depois a gente chegar nesse campo da mediunidade. Igual no caso, quando a gente está com muito medo, a mente da gente cria situações que de repente não são reais, né? Então, não é tudo que é mediunidade. E tem uma história muito interessante de um conhecido meu, que ele foi no cemitério, e lá nesse cemitério tinha muito aquelas plantas que tem espinho, tipo de umas trepadeiras. E ele foi passando, e que estava ventando muito. Aí o que acontece? Aquele negócio bateu nas costas dele e puxou. Mas aquilo foi um desespero total para ele, saiu correndo, assustado. Mas que na verdade o que era? Era a planta que bateu nas costas dele devido ao vento, e o espinho agarrou na blusa e puxou. Então não tinha nada de espírito ali, era uma situação atípica que aconteceu. Então a gente não é tudo que acontece, a gente tem que primeiro buscar entender o que aconteceu, né? E aí se descarta todas as alternativas, aí sim, vamos para o campo da mediunidade. Igual eu já falei para vocês, distúrbio da tireoide também causas, nos traz sintomas muito parecidos com mediunidade.
Então, o irmão X tem um relato de uma menina que rodou para tudo quanto é centro espírita procurando ajuda porque disse que a menina estava obsidiada. E, na verdade, a menina na pré-adolescência estava com um problema, uma crise da tireoide. Não era nada de processo obsessivo, e sim questão de saúde física, né? Tem casos também, determinadas doenças muito graves, tipo pneumonia, ela pode sim, a doença, trazer consequências no cérebro, como se a pessoa também tivesse mediunidade. Então, a gente tem que... não é tudo que é mediunidade. A gente tem que procurar descartar as causas físicas, orgânicas dos sintomas que nós estamos sentindo. Tá bom? Né? Então, vamos lá. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadores de pérolas incomuns, o médium tem o dever. Eu achei muito legal isso aqui. O médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Então, olha só, qual que é o nosso compromisso maior com a mediunidade? É procurar disciplinar a nossa mente, porque tudo acontece no nosso campo mental. É através da nossa mente que nós nos sintonizamos com os espíritos, é através da nossa mente que nós temos a questão da sintonia. E é muito legal a gente perceber a questão seguinte, da sintonia e da afinidade, né? A afinidade é aquilo que eu trago dentro da minha alma, a minha essência, a minha afinidade. A sintonia, ela já é de acordo com a minha vida presente, com os meus desejos, com meus pensamentos. Então, é algo assim que vai mudando. E é muito legal a gente perceber o seguinte, quando um espírito, ele aproxima de mim, ele tem sim uma afinidade comigo ou sintonia. Então, vamos lá. Se um espírito inferior, ele se aproxima de mim, não quer dizer que a aproximação dele seja só fruto da minha inferioridade. Pode ser também das coisas boas que eu tenho. Por quê? Porque nós, nessa jornada evolutiva, nós vivemos várias experiências. Então, a gente acha assim, um espírito inferior, negativo, aproximou de mim porque eu estou assim? Não. Pode ser que algo de bom, vamos um exemplo. De repente, eu gosto de pintura, certo? A minha afinidade é esse gosto para pintura. De repente, um espírito de um mais, tipo assim, um que está no desequilíbrio. Ele lá na alma dele, ele gosta também de pintura. Então, é a pintura que vai nos aproximar. É a pintura que vai fazer esse espírito chegar até mim. Então, olha só para você ver a nossa responsabilidade de estar buscando nos disciplinar a nossa mente. Porque quando esse que gosta de pintura está sofrendo, esse gosto dele se aproxima de mim, eu tenho que ter algo bom para ajudá-lo. Eu tenho que ter algo bom para oferecê-lo. Então, é essa a questão que a gente tem que estar... não quer dizer que o espírito negativo aproxima de mim porque eu sou ruim também. De um assassino aproxima de mim porque eu também fui assassino. Não é assim, não tem essa regra geral.
O que nos liga é aquilo, os nossos gostos, os nossos é a questão daquilo que faz parte da nossa alma, né? Então, isso é muito importante a gente conscientizar disso aí. Porque quando a gente consegue desenvolver o amor, a gente vai acolher a todos, né? A gente não vai excluir nada da nossa vida. Então vamos lá. Às vezes, quando o aparecimento da mediunidade surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade de sua constituição fisiopsicológica. Então, gente, é algo que pode acontecer. Às vezes, não quer dizer que é de via de regra geral. Não. Tem pessoas que a mediunidade aparece sem problema nenhum. Agora tem outros que ficam doentes. O Divaldo, a mediunidade apareceu nele depois que ele ficou, eclodiu nele, que ele ficou paralisado em cima de uma cama, né? Aí depois que a senhora foi lá dar o passe nele, e a partir daí a mediunidade eclodiu. Nós temos o caso do Peixotinho também, que ele ficou doente. Então, cada caso é um caso. Pode acontecer que ela surge através de algum tipo de desequilíbrio. E tem médios que é depois de uma crise psiquiátrica. Então, isso pode acontecer, tá bom? Porque, olha só para você ver que interessante é uma explicação que ele dá para nós. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que este se reveste. Então, olha só, não é a mediunidade, o problema não é a mediunidade, e sim a presença daquele espírito. No caso do Divaldo, se não me engano, foi um espírito da irmã dele, suicida, um negócio assim, se não me engano, que aproximou dele. Então, olha só para vocês verem, não é a mediunidade, e sim a presença daquele espírito fluídico, daquele espírito que aproxima. Então, olha só, por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. Tá vendo essa questão quando ele chama a nossa atenção da necessidade de disciplinar a nossa mente, de nos educar, né? De buscar o equilíbrio, ver aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está, com o que nós estamos alimentando a nossa mente. É isso que chama a atenção. Então, continua Viana de Carvalho. A educação, o desdobramento mediúnico, objetiva ampliar o campo de realização paranormal. Ninguém faz o outro virar médium. Apesar de que na internet eu já vi oferecendo cursos para fazer a pessoa virar médium. Não tem como, gente. É orgânico. Não tem como você fazer o outro virar médium. Então, o desdobramento, como se diz, a educação mediúnica é para poder ampliar, né, essa realização paranormal através dos recursos próprios. Então, portanto, através dos recursos próprios. Então, é o próprio médium que vai ampliando através de estudo, através de exercícios, né, que vai ampliando a sua capacidade de percepção da vivência mediúnica. Então, olha só,
tem a especial finalidade de instruir os homens, realizar a iluminação de consciência, facultar o ministério da caridade, pelas possibilidades que proporciona aos desencarnados em aflição de terem lenido o sofrimento, as mágoas e a ignorância. Então, olha só o objetivo da mediunidade que Viana de Carvalho nos chama a atenção. Essa questão da instrução, da caridade, através da faculdade mediúnica e principalmente de ajudar os espíritos em aflição. Bem, nós sabemos que esse auxílio aos desencarnados, eles podem ser feitos até de maneira inconsciente, porque os espíritos têm jeito de resolver tudo. Agora, um detalhe que a gente tem que ver é o seguinte: tem espírito que às vezes eles está tão preso à monoideia que o contato com a matéria tira ele daquele processo. Então, a parte mediúnica é muito interessante nesse aspecto, de tirar aquele espírito da questão da monoideia, né? Então, por isso que tem a questão da parte mediúnica, da psicofonia, da incorporação, vamos dizer, como queira, né? Então, vamos lá. A faculdade de ser médium própria dos seres inteligentes. Isso por quê? Porque animal, de acordo com os espíritos, não são médiuns. A mediunidade é apenas do ser humano, de acordo nos orienta Kardec. Os animais não têm mediunidade, certo? Constitui um instrumento de serviço ao alcance de todos, dependendo de cada um atender-lhe a presença orgânica ou ignorá-la. Depende de cada um. Se você quer dar continuidade, perceber sua mediunidade, você quer buscar aprofundar essa capacidade, tudo bem, mas se você não quer, você quer ignorá-la, tudo bem também, né? Porque apurando-lhe a sensibilidade ou perturbando-lhe um mistério, deixando-a ao abandono, aí correndo o risco de ser utilizada por entidades perversas ou levianas, que se encarregarão de perturbá-la, entorpecê-la ou torná-la meio de desequilíbrio para o próprio médium como para aqueles que o cercam. Pois é, nós vamos ver o seguinte. No livro Dramas da Obsessão, Ivone do Amaral Pereira, ela traz casos de médiuns que ignoraram a faculdade mediúnica. Então, como que eles eram utilizados? E ela diz nesse mesmo livro que muitas vezes essa questão de você não perceber a sua faculdade mediúnica é mais fácil de você de entrar dentro de um processo de obsessão, de hipnose. É igual ela diz, né, nesse livro mesmo, Ivone, Dramas da Obsessão, livro. Ela fala da importância da gente se preparar para dormir. A gente fazer oração na hora de dormir, porque muitos processos obsessivos, eles ocorrem durante o sono. Então, o encarnado, ele ignora a sua faculdade mediúnica, aquele espírito vem, hipnotiza ele e dá um comando. E quando ele acorda, ele realiza tudo aquilo que foi comandado para ele durante a noite, durante o sono. Isso ela traz lá no livro Dramas da Obsessão, né? Então, como se diz, continua Viana, não é, portanto, o ser médio ou não é isso, mas a conduta que se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Tá entendendo, gente? Não é a mediunidade, mas sim a nossa conduta, principalmente a nossa conduta. Então, vamos dizer, o médium, de certa forma, é como se ele fosse mais visado, né? É como se ele fosse mais visado. Então, é mais fácil das mentes, né,
percebê-lo. Então, não é a faculdade mediúnica, mas sim a nossa mente, os nossos interesses, é que vai nos conduzir para uma mediunidade serena ou uma mediunidade atormentada. Olha só que interessante, a gente saber que quando ela eclode, quando ela surge, pode acontecer esses transtornos, que muitas vezes começa dentro de um processo de obsessão. São raros casos de médios que começam assim, né? Que não é num processo de obsessão, porque os espíritos, né, aproximam, a presença deles traz o desconforto, né? Então não é a mediunidade que é o problema, a questão é a nossa conduta. Nós não somos, como se diz, você que tem mediunidade não é obrigado a exercitar a sua mediunidade, mas vai te fazer bem se você disciplinar seu coração, disciplinar suas emoções. Aí é diferente. Então, muitas vezes a gente já chegou, pessoas falar, não, tem que trabalhar a mediunidade, tem que sentar na mesa, tem que receber espírito. Não é isso. Tem que se evangelizar. Porque a gente evangelizando-se, o que acontece? A nossa faixa vibratória só vai sintonizar com aqueles que possam sim estar nos auxiliando a vencer as nossas próprias dificuldades. Porque igual ele fala aqui, Emmanuel também, no livro Emmanuel, no capítulo 11, ele vai trazer para nós o perfil dos médiuns. Quem são os médiuns? A maioria são espíritos endividados que têm essa oportunidade de estar assim, se reparando. Porque o médium é como se ele vivesse duas vidas, a vida espiritual e a vida material, então vale por duas vidas. Aí se ele resolve se trabalhar essa faculdade, um benefício de todos, aí a coisa ainda fica melhor ainda, né? Então vamos lá, grava isso, é muito importante. Não é, portanto, o ser ou não médium, mas a conduta que este se aplique que atrairá mentes que se irradiam nos mesmos campos de vibrações especiais. E ele vai citar um exemplo de Swedenborg. Swedenborg, ao perceber a presença da mediunidade, ele era um cientista e culto, não tergiversou em estudar a faculdade e dedicar-se ao seu exercício, brindando à humanidade com o valioso patrimônio de sabedoria, esperança e paz. Esse Swedenborg, nossa, ele era fantástico, a mediunidade dele era uma coisa assim extraordinária. E ele foi estudá-la e assim trazer muita coisa boa nessa época. Outro muito interessante, Edgar Cayce. Ele é um americano. Ele, constatando a manifestação mediúnica de que se tornou objeto, aplicou seu labor pertinente e auxiliou dezenas de milhares de pacientes que lhe buscaram socorro. O Edgar Cayce, ele era um médium muito interessante. Ele não era espírita, ele não era nada. Ele era um cidadão de bem. Não se vinculou a nenhuma parte religiosa. E as pessoas o buscavam. Conta-se, né, que ele, quando a pessoa chegava perto dele, ele via a doença que a pessoa tinha, doença até que a pessoa ia desenvolver. E assim, através de passos, através de águas, coisas assim, a pessoa se recuperava na harmonização do seu corpo. Ele foi um médium assim muito interessante, teve uma vida discreta, mas ajudou muita quantidade de gente que passou por ele e recebeu o auxílio para poder ter um tempo a mais na vida, né? Porque a questão é o seguinte,
a gente, enquanto a gente puder lutar pela vida, a gente tem que estar buscando todos os recursos possíveis pra gente, porque muitas coisas não fazem parte. É a gente que está dentro dos nossos desequilíbrios buscando situações, experiências que talvez não vai ser tão boa, né? Então, aí o que acontece? Ele vai trazer para nós, Viana de Carvalho também, vai falar de Adolf Hitler, porque o Adolf Hitler, ele frequentou o grupo Thule de fenômenos mediúnicos, dirigido por Dietrich Eckart, em Berlim. Então, Hitler, ele estudou muito a questão da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos. Ele ensandeceu-se e, fascinado, acreditou-se à mão da providência, tornando-se destruidor de milhões de vidas e responsável por males incontáveis que ainda permanecem na Terra. Então a gente vai ver se a gente vai entender aquele poder que ele tinha de dominar a massa. Ele se preparou para isso. Ele estudou, ele participava de grupos de magia, magia não, ocultismo, né? Então, aí a gente vai entender como que ele conseguiu aquela dominação através do magnetismo. Então, gente, o negócio é muito sério. A gente vai ver que a mediunidade em si mesma, ela não é boa e nem má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando o homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Então, nós vamos ver, finalizando a história. É o seguinte, a mediunidade é uma força neutra. Está dentro do nosso livre-arbítrio e a espiritualidade permite que nós façamos dela aquilo que nós bem entendemos e achamos que deve ser feito. Mas sim, nós teremos responsabilidade, nós seremos responsáveis pelo uso que façamos dela. Da mesma forma de todas as energias que existem nesse nosso mundo de matéria, né? Tudo nós seremos responsáveis. Então, a nossa proposta hoje foi fazer esse apanhado geral a respeito do que é ser médium, com o objetivo de conscientizar principalmente a responsabilidade que compete ao médium. Não é necessário você trabalhar com mediunidade, mas uma vez que você decidiu trabalhar com ela, seja responsável. Não é que você é médium, você tem que exercitá-la. Não é necessário. Mas é uma faculdade que vai te ajudar e vai ajudar também as outras pessoas. Aí depende de cada um o que deseja fazer com essa faculdade. Então nós tiramos o mito de que sou médium, tem que ir para a reunião mediúnica. Não, eu sou médium, eu tenho que me evangelizar. Por quê? Eu me evangelizando. Porque, gente, não é conhecimento. O conhecimento nos ajuda, nos tira da ignorância, do entendimento dos fenômenos que acontecem com a gente. Mas o que nos faz seguir em frente é o Evangelho de Jesus. É a nossa conduta perante o próximo. É a nossa conduta perante nós mesmos. Não adianta saber tudo, não adianta ler todos os livros, saber todas as perguntas do livro dos Espíritos, se o meu coração ainda está endurecido, se eu não consigo ter uma empatia por aquele ainda que está caminhando do meu lado. Então não adianta. A gente vira é como se vira uma biblioteca ambulante.
nós vamos nos definir perante a espiritualidade, é pelo esforço que nós façamos para dominar as nossas más tendências e assim aprendemos a amar. Então é isso, deixa eu ver, nós temos 7 minutinhos, tem alguma questão aí que vocês ficam em dúvida, tem alguma coisa para a gente estar esclarecendo? Mas é muito importante, né? Procure um estudo para conhecer-se, para saber o que acontece consigo, o que é influência, o que não é. E aí você aprender a lidar com isso. E depois decidir se você quer, como se diz, se você quer servir ao próximo ou se você não quer. Está dentro do seu livre-arbítrio. Mas, se você não der atenção para si mesmo, pela sua faculdade mediúnica, a possibilidade de você virar um instrumento das trevas é muito grande. É isso que a gente tem que pensar. Não é obrigado, mas com esse esclarecimento que Kardec nos trouxe, nos mostra que é algo assim, bem interessante, né? Então não tem nenhuma pergunta. Então eu creio que nós possamos encerrar, né? Que a gente procure nos entender. Se de repente tem mediunidade, vai estudá-la, vai se conhecer. Obrigada, Fabi. A minha intenção é que cada um tome consciência de si e que a gente seja conduzido pelo nosso raciocínio, né? Para depois falar, eu não sabia. Porque as provas da vida, ela faz parte. Desafios nós vamos ter sempre, faz parte. Mas quando a gente compreende que nós temos essa faculdade e a gente aprende essa questão de estar todo dia buscando ser uma pessoa melhor, ela fica mais suave, porque nós vamos atrair a presença da espiritualidade amiga. Isso, cuidar da nossa mediunidade e das responsabilidades que nos compete não só dentro do centro espírita, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em todo lugar. Porque a gente é médium em todo lugar. Não é só no centro espírita, não é só naquela hora ali da gira, como diz vocês, né? Não é. A mediunidade, ela é diretão. Né? E nós vamos, né? Quando o João Rocha, gente, vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo. Ele há mais de 8 anos que ele estuda essa questão da ectoplasmia e é um estudioso também da mediunidade. Ele vai trazer para nós o assunto no sábado. Nós vamos ter uma palestra aqui na Fraternidade Mundo Luz. Vai ter uma palestra sobre mediunidade cotidiano, né? E no domingo nós teremos esse workshop sobre ectoplasmia para iniciantes, com noções básicas para a gente saber o que é isso, tá bom? Então nós vamos encerrar agradecendo a espiritualidade amiga que nos fortaleça no sentido de cada vez mais nós buscarmos em Cristo Jesus a nossa força, através do perdão, através do entendimento e através da compreensão. Abençoe, Senhor Jesus, todos aqueles que neste momento necessitam de esperança, de confiança para seguir em frente. Abençoe também, Senhor Jesus, aqueles que estão vivendo momentos bons de alegria e de contentamento. Abençoe a todos nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, até breve, se Deus quiser. Até semana que vem. Grande abraço.